Olá a todas e todos, eu me chamo João Vitor da Silva Carvalho, sou concluinte da licenciatura em Letras Português da UFPE e ingressante no mestrado em Linguística do PPGL da mesma instituição. Neste vídeo, apresentamos, ainda que de modo condensado, os resultados produzidos durante a pesquisa de iniciação científica Pernambucanidades em Discurso, Ressignificações na Web e na Cidade, desenvolvida entre 2020 e 2021, no âmbito do Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem em Espaço Virtual, o NEPLEV da UFPE, sob a orientação da professora doutora Fernanda Galho. De modo geral, mobilizamos o arcabouço teórico-metodológico da análise do discurso pechetiana para lançar um olhar interpretativo sobre as materialidades discursivas que possibilitam a deriva, no espaço digital, do sujeito da pernambucanidade para outras posições, outros percursos. Afetados pela pandemia da Covid-19, fomos deslocados da universidade para nossas casas, sendo as telas os novos espaços de convivência e do fazer científico. Assim, na construção de gestos que se desdobram no ver, olhar e reparar pelo digital, como assinala Galho, apresentamos alguns recortes e impressões sobre as derivas, sobre as diversas materialidades que compuseram nosso arquivo, marcados por uma temporalidade outra da leitura, a efemeridade do digital, que nos fez significar a cidade através de links, portais de busca, que nos fez percorrer o feed como quem observa as ruas. Assim, colocaram-se em nosso horizonte epistêmico as seguintes questões. Em primeiro momento, a tomada das diversas textualidades que compuseram nosso corpus como materialidades significantes, como assinala Suzy Lagasse, o que implica numa tomada de posição que compreende o funcionamento discursivo do não-verbal, imbricando diferentes formas materiais, em que cor, forma, traço, textura não vão designar apenas índices da composição, mas são também formas pelas quais o sujeito se constitui na linguagem, produzindo sentidos e que se articulam pelo viés da contradição. Num segundo momento de reflexão, precisamos pensar sobre o espaço digital, especificamente sobre a inscrição do sujeito nessa nova forma de discursividade. Pensando assim nas formas de constituição, formulação e circulação da rede, como coloca Orlandi, num modo complexo como se estruturam e se organizam os processos de subjetivação, no limiar entre a reprodução e as evidências de controle e autonomia, como colocam Galli e Romão, e também as condições político-ideológicas do discurso na contemporaneidade, estando assim o digital, deste modo, diretamente ligado às formas de produção e reprodução da existência capitalista, como coloca Dias. E, por fim, uma breve reflexão sobre a pernambucanidade na sua relação com uma memória que é reproduzida pela mídia tradicional e que reúne elementos culturais, simbólicos e históricos na construção da identidade pernambucana, pautados também no que nos diz Pechet sobre a universalidade moral do sujeito jurídico, como uma das condições de funcionamento da ideologia. Nossos objetivos, então, foram, primeiro, compreender como se materializa a pernambucanidade nos movimentos de desidentificação e identificação dos sujeitos no espaço digital, compreender como as materialidades ressignificam, a partir da imbricação de diversas formas materiais, o discurso da pernambucanidade, e compreender também quais os dizeres que constituem o imaginário sobre ser pernambucano na relação com outros discursos, com a língua e com a memória discursiva. A nossa metodologia pode ser contemplada em 3 pontos. O primeiro deles, a constituição do arquivo, a partir da proposta teórica de Michel Pechet, sobre o arquivo, e aqui eu abro aspas, como um campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão. Num segundo momento, a construção do dispositivo teórico-analítico. E nesse momento precisamos pensar quais as noções e conceitos são pertinentes para atingir nossos objetivos de análise. Investimos fortemente na relação entre diferentes materialidades significantes, como já sublinhado por Lagasse, na relação do sujeito com a rede e nos deslimites do urbano e do digital. E num terceiro momento, os gestos de análise, priorizando a descrição e interpretação, como sugere Pechet, buscamos os vestígios de historicidade, remetendo o dito na relação com o não dito, o já visto com o já lido na relação com a memória discursiva. O nosso primeiro eixo de análise, então, percursos de memória no digital, que teve trabalho apresentado no Endiz e no Conela, foram analisadas publicações do Instagram, coletadas a partir da hashtag Pernambucanidade. A escuta das imagens, então, como propõe Neckel, tem como objetivo confrontar a relação estabelecida entre diversas memórias discursivas,
em materialidades atravessadas pela história e pela ideologia. Dessa forma, pinturas de diferentes épocas e formas de artes digitais foram balizadas a partir da seguinte questão: como o discurso da pernambucanidade, ao atravessar a espessura das discursividades, produz ressignificações? Nessa esteira, nos interessou compreender o modo como, pela ressignificação das materialidades, se produziram outros lugares de dizer, ainda que ancorados em lugares específicos do interdiscurso, como coloca Pechet. Costa vai nos dizer que o trabalho da memória se desdobra na similaridade metafórica, nos pontos em que o já dito materializa e constitui sentidos. Assim, pela via da paráfrase, a ilustração e a colagem convocam as imagens já vistas da tela de Delacroix e do afresco de Da Vinci. São elementos materiais, discursividades que significam. Trajetos do e no interdiscurso são metaforizados e fazem ressoar em outras formações discursivas, o que, na materialidade, produz o deslizamento do sentido que se sustenta na FD da pernambucanidade. O nosso segundo eixo de investimento, trajetos do sujeito nu pelo digital, que teve trabalhos apresentados no CONIL e na segunda jornada de análise do discurso da UPE, partiu de questões sobre o caminho do sujeito da pernambucanidade no espaço digital, procurando entender como se produzem furos na evidência do sentido sobre ser pernambucano. Nessa reflexão, buscamos discutir como a forma do não-verbal, ao ser ressignificada, desloca também os percursos de subjetivação e, em termos pechetianos, os processos de interpelação do sujeito pernambucano, furando a hegemonia e produzindo assim a resistência. Do ponto de vista adotado, as transgressões e subversões estruturam a ilustração em sua espessura, uma vez que os trajetos de identificação que aí se constituem, nesses gestos de leitura, são de uma outra ordem, abrindo brecha para outras performances de pernambucanidade. Num terceiro eixo de análise, o último, a pernambucanidade nos limites do urbano digital, apresentamos evento no 10º Simpósio de Estudos em Análise do Discurso, realizado na UFPE em 2021, de modo online. E nesse eixo, esbarramos no real da pandemia de Covid-19, um marcante acontecimento discursivo que, em sua potência avassaladora, acabou rompendo na ordem do dia, nas nossas vidas e cotidianos. E, desse modo, nos permitimos deixar afetar pelo luto e pelo desejo por um real que é latente, um real que, no dizer de Pechet, não pode ser descoberto, mas com o qual nós somos confrontados diariamente. Por essas vias, fomos instados a refletir sobre o desfile do bloco carnavalesco Homem da Meia-Noite, que, sob distintas condições de produções, as pandêmicas, com as quais estamos atrelados irremediavelmente, foi realizado no formato live. Assim, se colocaram em nosso horizonte analítico as seguintes questões: de que modo as condições de produção pandêmicas produzem silenciamente na relação do sujeito com a FD da pernambucanidade? O que nos diz a presença do digital e a ausência dos corpos na live do bloco carnavalesco? Quais os sentidos desejantes se buscam suprir no entrecruzamento do social com o digital? A live, dessa forma, é pensada enquanto um modo de formulação de um discurso, que se produz pelo entrecruzamento de práticas, costumes e gestos do sujeito, no âmbito do laço social, por intermédio da cultura, sem, no entanto, comparecer nela, no interior da materialidade digital que a constitui, como colocam Galo, Pequeno e Silveira. As nossas conclusões, então, assinalam para uma relação entre ideologia, sujeito e cultura. No decorrer da nossa pesquisa, podemos trabalhar nas discursividades em análise o modo como, em suas especificidades materiais, se possibilitou a emergência de outros percursos de memória, com a abertura de outros saberes que desorganizam a matriz de sentido de uma AFD, como coloca Pechet e Fuchs. As releituras e ressignificações das diversas materialidades compõem parte desse processo de inauguração de outros espaços de circulação de sentido do sujeito nu e pelo digital. Trajetos das marisqueiras, dos catadores, de gente que vive à margem do Capibaribe, sob as palafitas, na lama da Manguetal, foram e são metaforizados e fazem ressoar na formação discursiva da pernambucanidade outros saberes, dizeres e discursos, marcando assim, através do trabalho artístico, desejos e afetos, narrativas e memórias que dizem de uma pernambucanidade outra, diferente daquela armorial, o que busca suas origens no período de domínio holandês na capitania pernambucana. A partir, então, dos elementos teóricos
e analíticos alçados nesta abordagem, apontamos para a relação do sujeito com a FD da pernambucanidade pelo viés do equívoco, marcando a heterogeneidade que a constitui. A entrada no simbólico designa maneiras pelas quais a memória se diz em processos identitários, apoiados em modos de individuação do sujeito, afirmando seu vínculo e o pertencimento a espaços de interpretação, determinando consoantes a específicas práticas discursivas, como já colocava Orlandi, no que tange à narratividade. Assinala-se assim, portanto, que a identificação do sujeito com os sentidos da FD que o constituem não encerra num aprisionamento ou na fixação numa única posição do discurso, sendo assim a cultura um espaço de derivas do sujeito. Aqui eu apresento algumas das referências mobilizadas para essa apresentação. E, por fim, eu quero agradecer à Universidade Federal de Pernambuco, à Propesc e ao CNPq pelo incentivo à pesquisa com a Bolsa de Fomento de Iniciação Científica. Quero agradecer também à professora doutora Fernanda Galli pela condução e orientação da pesquisa e a todos os amigos e colegas e familiares que puderam compartilhar comigo algumas das inquietações que me moveram durante esse percurso. Muito obrigado pela atenção e eu fico aberto para diálogos, escutas e interação.